A paz do Senhor a todos, estamos começando mais um ensino bíblico online. Hoje é a nossa aula 64. O tema da aula de hoje é o julgamento final, céu ou inferno. Em Apocalipse 21:1 está escrito: "E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe." Como nós vimos na aula anterior, a palavra de Deus nos fala que todos os homens serão julgados. Ainda que muitos pensem em um só ou dois julgamentos, a Bíblia nos ensina que há 8 tipos de julgamento, sendo que desses somente 5 têm significado escatológico. Os 3 que não têm significado escatológico são o julgamento da cruz. Nós temos a passagem bíblica que está em João 5:24, Romanos 5:9, Romanos 8:1, 2 Coríntios 5:21, Gálatas 3:13, Hebreus 9, do 26 ao 28, Hebreus 10:10 e Hebreus 14:17. Nós temos também o julgamento do crente pela disciplina. Esta passagem está em 1 Coríntios 11, do 31 ao 32 e Hebreus 12, do 5 ao 11. O julgamento do crente, essa passagem está em 1 João 1:9, 1 Coríntios 11:31. Dentre as 5 com implicações escatológicas, nós já falamos de uma em aulas anteriores, que é o julgamento das obras dos crentes no tribunal de Cristo. Essa passagem nós temos em Romanos 14:10, nós temos a referência bíblica em 1 Coríntios 3, do 11 ao 15, 1 Coríntios 4:5, 2 Coríntios 5:10. Então é necessário analisar os 4 julgamentos que têm implicações escatológicas. O julgamento da nação de Israel. Então, referência bíblica nós temos em Ezequiel 20, 37, 38, Zacarias 13, do 8 ao 9. O julgamento das nações, referência bíblica nós temos em Mateus 25, 31 ao 46, Isaías 34, do 1 ao 2. E o julgamento dos anjos caídos, Judas 6. E o julgamento do grande trono branco, Apocalipse 20, do 11 ao 15. O julgamento sobre a nação de Israel. Então, os julgamentos escatológicos, eles começaram com o julgamento de Israel, que está aguardando até hoje um reino onde o Messias, vindo da linhagem de Davi, assumiria o poder. Porém, para que este reino seja instaurado, é necessário que a nação de Israel seja julgada para que se decida quem vai poder entrar nesse reino. Nós temos a referência bíblica em Romanos 9, do 6 ao 8. Assim, Deus reunirá a nação de Israel na segunda vinda e separará os salvos dos incrédulos. Os incrédulos, eles serão lançados fora, e o sobrevivente do Israel salvo será levado para o milênio, que ele instituirá para cumprir suas alianças. O julgamento dos gentios. Então, segundo os capítulos 24 e 25 de Mateus, o julgamento dos gentios virá depois do julgamento da nação de Israel, que acontecerá logo após a segunda vinda de Cristo. O profeta revela que o julgamento sobre os gentios acontecerá ao mesmo tempo que o Senhor restaurar a nação de Israel, a sua terra, que é na segunda vinda de Cristo. Logo, esse julgamento deve ocorrer durante a segunda vinda, após o ajuntamento e julgamento de Israel. Ele deve preceder a instituição do milênio, pois os aceitos nesse julgamento são levados para o reino milenar. Essa passagem está em Mateus 25, 34. Então, participarão desse julgamento os gentios que ainda estiverem vivos quando Jesus voltar. Então, haverá um resultado duplo do julgamento sobre os gentios vivos. Aos que forem destinados à direita do rei, é feito convite: "Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo,
Essa passagem nós temos em Mateus 25, 34. Aos destinados à esquerda do Pai é pronunciado o juízo. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Essa passagem está em Mateus 25, 41. Quanto ao julgamento dos anjos caídos, segundo Judas, anjos também serão julgados. Nós temos essa passagem em Judas 6, Mateus 8, 29. A palavra nos diz que os anjos que se uniram a Satanás estão presos em trevas e passarão pelo julgamento no dia do Senhor. Essa referência está em 2 Pedro 2, 4. Paulo fala aos coríntios que julgaremos os anjos. 1 Coríntios 6, 3. É certo que os anjos rebeldes serão julgados, e seu julgamento está associado ao julgamento de Satanás. Essa referência nós temos em Apocalipse 20, 10. Quanto ao julgamento do grande trono branco, o juízo final, esse será o último julgamento, em Apocalipse 20, do 11 ao 15. O julgamento final, onde termina o plano salvífico de Deus e o seu julgamento sobre a sua criação. Quem será o juiz? O juiz será Jesus Cristo. Paulo fala de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Essa referência está em 2 Timóteo 4:1. Pedro diz que Jesus Cristo é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e mortos. Essa passagem está em Atos 10:42. E compare essa passagem com Atos 17:31. Nós temos também Mateus 25, do 31 ao 33. Esse direito de agir como juiz sobre todo o universo é algo que o Pai deu ao Filho. O Pai lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Essa referência nós temos em João 5, 26, 27. Em 1 Coríntios 6, do 2 ao 3, nós vemos que os salvos também participarão como juízes junto com Cristo. O destino eterno dos ímpios, o inferno, nós encontramos na Bíblia, a respeito disso, várias passagens que nos garante a existência do inferno. É um local real e não imaginário, nem muito menos é aqui na Terra. Como muitos que não acreditam na sua existência afirmam, querendo dizer que viver na Terra é sinônimo de inferno. Então, vejamos algumas referências bíblicas que relatam isso. Está em Mateus 25, 41 ao 46, Marcos 9, do 45 ao 48. Temos também em 2 Tessalonicenses 1, do 7 ao 9, Lucas 16, do 19 ao 31 e Apocalipse 20, 10, Apocalipse 21, 8. Jesus mencionou o inferno, essa palavra, esse lugar, em várias mensagens e o descreve como um ambiente insuportável de sofrimento atroz e horrendo, que nunca termina. Nós temos essa passagem em Isaías 66, 24 e Marcos 9, 47 e 48. Afirmou também que o fogo do inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Essa referência nós temos em Mateus 25, 41. Mas que também ali serão lançados os ímpios, maus e avarentos. Nós temos essa referência em Mateus 25, 46. Apartados para sempre do Senhor, em Lucas 13, 28. Tudo isto acontecerá depois da ressurreição do juízo, João 5, 28 e 29. Em que o corpo e a alma serão novamente reunidos, e após a condenação formal, padecerão eternamente com choro e ranger de dentes. Nós temos essa referência em Mateus 10, 28, Mateus 13, 41, 42, Mateus 49, 50, Lucas 12, 5. É evidente que Deus, amoroso e benigno, não deseja este destino para o ser humano, criado à sua imagem e semelhança. Por isto,
ele preparou antecipadamente Jesus como a porta de salvação e da vida eterna. Nós temos essas referências em Mateus 25, 31, 46, João 1, do 12 ao 13, João 3, do 14 ao 17, João 10, 9, João 14, 6 e Apocalipse 5, 9. Então, ao receber nesta vida o Senhor Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, o pecador é purificado de todo pecado, transformado em filho de Deus também, e o seu nome é escrito no livro da vida do Cordeiro. Essa referência nós temos em João 1, 2 e em Apocalipse 20, do 11 ao 15. E isto lhe garante escapar do destino final preparado para o diabo e seus anjos. Então, o destino eterno dos justos, que é o céu. Então, a principal ênfase da Bíblia quanto ao destino eterno dos justos é sobre o estado de vida, céu. Portanto, mais que um lugar, é um estado de vida feliz. A Bíblia mostra várias facetas desse estado de bem-aventurança eterna dos crentes. Tem uma passagem que fala: "E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Essa passagem ela se encontra em Apocalipse 21, do 3 ao 7. Então aqui nós vemos a promessa de Deus de bem-aventurança que os salvos viverão. Aquele que vencer, que for fiel até o fim, viverá eternamente com Cristo e nunca mais passará por nenhum tipo de sofrimento ou necessidade, além de estar completamente livre do pecado. A morte não mais existirá. Assim como a doença, a fome, a dor, a tristeza, os problemas, as tragédias, o justo viverá para adorar a Deus e estará em um estado de felicidade eterna. Então, o sétimo templo. Muito em breve, nós viveremos o sétimo templo. Não por acaso, sétimo, o número da perfeição de vida. Deus sempre reserva o melhor para o final. Na Nova Jerusalém Celestial não haverá templo, assim como no princípio não havia templo no Jardim do Éden. E mesmo assim, o ser humano desfrutava da comunhão com Deus. A profecia diz: Nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Isso se encontra em Apocalipse 21, 22. Entendendo melhor, hoje somos o templo de Deus. Amanhã Deus será o nosso templo. Então, o novo céu e a nova terra. Aqui no começo, como nós citamos em Apocalipse 21, 1, esse versículo: eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Esse novo céu e nova terra, após o juízo final, o Senhor fará tudo novo, não reaproveitará mais nada desse planeta, que se desfará, juntamente com todo o universo. Essa passagem está em 2 Pedro 3, 10 ao 12. No novo céu e na nova terra estará a Nova Jerusalém, a qual descerá adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Nela, Deus habitará com os homens, limpando dos seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais mortes, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Na Nova Jerusalém não haverá templo, porque o seu templo é o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Também não haverá sol nem lua, porque a glória de Deus a alumiará,
e o Cordeiro será a sua lâmpada. E todas as nações andarão à sua luz. Nela não entrará coisa alguma que seja imunda, que cometa abominação ou mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida, porque lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então, essas referências nós temos em João 14, do 1 ao 3, Apocalipse 21, do 1 ao 27, Apocalipse 22, do 5 ao 14. Então, a aula de hoje, recapitulando, o que vimos até então. Então, a Bíblia, ela nos fala de 8 julgamentos, sendo que 3 destes não têm significado escatológico. Então, o julgamento dos gentios virá depois do julgamento da nação de Israel. E nós falamos também que o inferno, não é um lugar imaginário e nem é aqui na terra. E que Jesus também falou, em várias passagens que há a existência do inferno. Então, hoje nós somos o templo de Deus e amanhã Deus será o nosso templo. E o novo céu, a promessa de Deus, que o novo céu e a nova terra serão, tudo se fará novo. Deus não aproveitará nada dessa terra, tudo passará. Então tudo será novo, tanto novo céu como nova terra. E não haverá mais dor, mais pranto, mais ranger de dentes. Não haverá mais abominação, nem pecado, nem coisas imundas, nem nada. Não terá a luz, porque a luz será o próprio Deus, Então tudo será glorioso no novo céu e na nova terra. Amém? Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais, da palavra de Deus. Meu nome é Alessandra Vitali, eu sou da Igreja Batista Ministério Colheita. Nós ficamos situados à Rua Rio de Janeiro, 1285, esquina com a Avenida Kennedy, em São Caetano do Sul. Eu peço que vocês estudem, acompanhem as referências bíblicas, compartilhem com seus amigos, que é sempre bom a gente repassar a palavra de Deus para as outras pessoas aprenderem mais, pois é a nossa missão, é o nosso dever também, falar das coisas de Deus, levar o conhecimento da palavra de Deus para as pessoas que ainda não conhecem, sobre a palavra de Deus. Amém? Eu desejo a todos a paz do Senhor Jesus e até a nossa próxima aula.